Pessoal, então voltando aqui para a nossa segunda parte da aula, vamos entender como que funciona na prática esses exercícios sobre radioatividade, né? Bom, então eu coloquei um exemplo para vocês que caiu na Unesp, do ano retrasado, e vamos lá, primeira fase, tá bom? A energia emitida pelo Sol é o resultado de diferentes fusões nucleares, que ocorrem nesse astro. Algumas reações nucleares que ocorrem no Sol são. E aí ele colocou pra gente alguns tipos de reações nucleares e a gente tem que entender o que acontece em cada uma delas e primeiramente o que é fusão nuclear. A fusão nuclear, ela é, digamos assim, o processo reverso da fissão. Enquanto que a fissão a gente tinha visto lá no átomo de urânio, que é, por exemplo, aqui, né, abaixo que vocês estão vendo, o rompimento desse núcleo para formar dois núcleos menores, e aí correspondentes a cada um dos elementos com seus respectivos números atômicos. No caso da fusão nuclear, você tem núcleos mais leves de átomos menores que se juntam para formar um núcleo de um outro átomo. Então, como eles são fundidos, eles sofrem fusão, eles se unem para formar um outro elemento. No caso, por exemplo, dos hidrogênios, a gente tem aqueles três isótopos que a gente já tinha comentado em aula, que é o hidrogênio normal, né, que a gente conhece como hidrogênio mesmo. Aí a gente tem o deutério, que aqui a gente tem um número de massa de número 2, o que significa que ele tem, então, por exemplo, um próton e um nêutron. E a gente tem o trítio, que também é um outro isótopo do mesmo elemento hidrogênio, então, portanto, com um próton, mas agora com dois nêutrons, né? Como a gente sabe, o número atômico é quem determina a identidade do elemento, então ele vai ser sempre hidrogênio nesses casos, porém, quando você vai aumentando o número de nêutrons, ele se torna cada vez mais instável e recebe um nome diferente. Então, quando a gente tem as diferentes combinações aqui dos elementos, dos diferentes hidrogênios, né, dos seus diferentes tipos, a gente tem a formação dos átomos de hélio, que são os elementos químicos cujo número atômico é sempre 2, como vocês estão vendo aqui abaixo no subíndice, porém, cada uma das massas vai ser diferente, de acordo com a somatória que você tem aqui nas reações. Então, por exemplo, com o hidrogênio mais o deutério, a gente tem número de massa somando isso 3, que é justamente o átomo de hélio 3, né? Cujo número atômico ainda permanece 2, ou seja, ele tem dois prótons, mas ele forma um núcleo com um nêutron. Então, somando 2 com 1, forma 3 de massa, né? Que é o subíndice, aliás, o sobreíndice que aparece aqui em cima. No caso, por exemplo, do hélio 4, a gente pode ver isso, a gente pode verificar isso, por exemplo, na fusão do átomo de deutério, que é o hidrogênio com massa 2, com o hidrogênio trítio, que é o de massa 3. Aí você forma um hélio de massa 4 e ainda sobra um nêutron, né, que acaba saindo da reação. Mas a gente vê, por exemplo, que ainda é hélio, porque você tem dois prótons aqui no número atômico, porém com massa 4, né? Justamente porque além desses dois prótons, ele vai ter dois nêutrons. É simplesmente aquele cálculo matemático que a gente já faz na química, né? Aqui em cima é sempre o número de massa, que corresponde a prótons mais nêutrons, e aqui embaixo o número atômico, que corresponde somente ao número de prótons. Então vocês veem que nesses quatro exemplos a gente tem a fusão dos átomos de hidrogênio. E a gente sempre observa, tanto na fissão quanto na fusão, a liberação de uma quantidade imensa de energia, tá? Quando a gente fala de reações que acontecem no núcleo dos elementos, a gente está sempre falando de reações altamente energéticas, com grande capacidade de liberação de energia. Obviamente, em algumas delas vocês vão ter algumas subpartículas também ainda sendo liberadas, como nessas últimas três que tem aí os nêutrons sendo liberados, né? Para poder fechar, inclusive, o número que a gente tem aqui em cima. Né? Antes a gente tinha 2 de número de massa, mais 3 de número de massa, dando 5. Aqui a gente permanece com 5, né? Se a gente for somar 4 com um átomo de hélio e mais um do nêutron que saiu. E uma conversão na forma de energia também, que correspondem aí a cálculos matemáticos que a gente não precisa saber no momento, mas que corresponde sim àquela equação de Einstein que a gente já tinha falado, que é justamente a energia se convertendo, aliás, a massa se convertendo em energia vezes a velocidade da luz ao quadrado. E aí ele continua o exercício, dizendo que estima-se que a cada segundo 657 milhões de toneladas de hidrogênio lá no Sol, né, estejam produzindo 653 milhões de toneladas de hélio.
Porém, a gente vê aí então, no caso, aí ele fala justamente sobre essa conversão de massa em energia, porque ele fala o seguinte: supõe-se que a diferença, que é desses 657 para esses 653 milhões, justamente essa diferença de 4 milhões de toneladas de massa, né, de elementos químicos, equivale à energia liberada e enviada para o espaço, né, que a gente vê. Aliás, a gente vê o brilho do sol, a gente sente o calor, e é justamente essa energia, essa radiação ionizante e outras formas de radiação não ionizante que chegam até a gente. E aí ele faz algumas afirmações para a gente, como por exemplo, a quantidade de energia enviada para o espaço a cada segundo é só uma interpretação de texto, gente. Equivalente a aproximadamente 4 milhões de toneladas de hidrogênio, pode ser estimada pela equação de Einstein. E é justamente essa equação que a gente já tinha visto na teoria, né, que corresponde à conversão da massa em energia, que é justamente essa energia que a gente vê aqui sendo liberada na equação, tá bom? Então, é mais uma afirmativa para a gente realmente a falar que é verdadeira e a gente entender que essa sobra, essa falta, aliás, de massa em elementos químicos, ela foi convertida totalmente quase em energia, tá bom? Sem querer eu cliquei aqui, mas vocês vão entender por que não é verdadeira a segunda afirmação. Quer dizer que todas as reações de fusão nuclear, como estão apresentadas aí, são endotérmicas? Não, né, gente? A gente sabe que as reações nucleares, elas sempre liberam uma grande quantidade de energia, justamente porque a gente está falando de uma estabilização desses átomos, né, que antes eram instáveis, passam a ser estáveis pela liberação dessa energia. E aí, obviamente, então ela não é endotérmica, ela é exotérmica. E na afirmativa 3 a gente fala o seguinte, né? No conjunto das equações apresentadas, nota-se a presença de 3 isótopos de hidrogênio e 2 de hélio. Bom, como a gente pode ver, justamente o que define o isótopo é aquele elemento com o mesmo número atômico, porém com número de massa diferente entre si, né? Porque um vai ter mais, outro vai ter menos nêutron, mas permanece a identidade de hélio, por exemplo, porque o número atômico não muda, né? Sempre 2 aqui embaixo. No hélio, no caso desses isótopos, a gente vê o isótopo 3 e o isótopo 4, que corresponde aí ao número de massa. Então são realmente 2 isótopos do hélio, enquanto que do hidrogênio a gente sempre vai ver um, obviamente, aqui embaixo, que corresponde ao número atômico 1, né, que identifica hidrogênio. Porém, a gente vai ver 3 isótopos, o 3, o 2 e o 1, de número de massa, que é justamente os átomos de hidrogênio comum, o deutério e o trítio. Então, a nossa afirmativa 3 vai ser verdadeira. Justamente para mostrar para a gente que existem isótopos e alguns isótopos aí eles são instáveis, então eles tendem a formar outros elementos químicos ou simplesmente emitir partículas ou ondas para estabilizar essa quantidade de energia que está, digamos, retida no núcleo e tornando esse átomo instável. Tá bom? Aí a nossa as leis da radioatividade. São as leis que vão governar todo tipo de exercício que vocês fizerem, mas eu quero que vocês entendam o porquê dessas coisas acontecerem. Que isso que vai fundamentar toda a nossa teoria. Então, qual que é a primeira lei da radioatividade? É aquela justamente que descreve o que é uma partícula alfa, que é uma partícula, é um conjunto de elementos subatômicos compostos, que é uma partícula composta por 2 prótons e 2 nêutrons, portanto com massa 4, como vocês estão vendo aí na equação química, e ela é emitida a partir de um elemento que a gente já tem visto que é instável, e ele se transforma num outro elemento por um processo que a gente chama de decaimento radioativo. Por que decaimento? Porque quando o átomo emite uma partícula alfa, ela diminui tanto o número da massa quanto o número atômico. Porque você você lançou para fora do núcleo uma partícula que já era composta de 2 nêutrons e 2 prótons. Se você perdeu 2 prótons, aqui embaixo, por exemplo, no caso do polônio, no decaimento do polônio, você passa de 84 para 82 no subíndice. Você perdeu 2 prótons e, portanto, a sua identidade atômica muda. Não esqueçam isso. Você não é mais polônio 82. Você só pode ser polônio se você tiver 84, que é o que identifica, né? É o RG do seu átomo. E o polônio, que tinha massa de 209, como ele perdeu 4 de número de massa, ele vai para 205. Só que aí, obviamente, como você tinha mudado a identidade, ele vai para chumbo 205, que é um elemento mais
estável do que o polônio, né? Do contrário, o polônio não decairia, como a gente está vendo aqui. É uma equação típica para a gente poder identificar o que é uma partícula alfa. É a primeira lei da radioatividade. A segunda lei da radioatividade é um pouquinho mais complexa, porém ela parte do mesmo pressuposto de que quando você tem um elemento químico que sofre um decaimento, ele vai sofrer um decaimento emitindo uma partícula. Só que agora a partícula vai ser chamada de partícula beta. E o que é, na verdade, essa partícula beta? É justamente um elétron. E a gente representa como beta e não como E de elétron, porque a gente está falando de um decaimento radioativo. Então, isso identifica que esse elétron foi emitido não porque o elemento transferiu um elétron, como a gente falava nas reações químicas anteriores, mas na verdade a gente coloca beta para dizer que a origem dessa partícula beta, na verdade, foi o núcleo e não a eletrosfera. Nas outras reações, a gente via que os elementos compartilhavam ou doavam elétrons, mas da eletrosfera. E essa partícula beta só é identificada como beta porque a natureza, a origem dela é nuclear. Ou seja, por exemplo, como vocês estão vendo aí, o urânio está se transformando num outro elemento que a gente identificou como Np. Na verdade, esse elemento é muito incomum, a gente não ouve falar muito, mas ele é o netúnio. Se vocês procurarem lá na tabela periódica, vocês vão ver ele justamente na sequência do urânio, na mesma linha, no mesmo período, né? Com número atômico 93. Ou seja, ele é um elemento químico com um próton a mais em relação ao urânio. Mas como assim? A gente tinha visto até agora que quando um elemento decai, ele decai diminuindo o número atômico, mais ou menos. Porque, na verdade, a gente está falando da segunda lei da radioatividade, que diz que um elemento, quando ele decai através da emissão de partículas beta, o que acontece? Você tem a instabilidade atômica, na verdade nuclear, de forma que um nêutron, que está aqui no núcleo, sendo representado pelas bolinhas amarelas, vai sofrer uma, digamos, uma fissão. Vamos dizer assim que ele sofre uma transformação. Então, um nêutron se transforma em três coisas. Em uma partícula beta, que é o elétron, num neutrino, que é uma partícula sem carga, porém é muito importante para dar sequência àquelas reações em cadeia, né, que vão acabar atingindo um outro núcleo, e aí daí por diante você tem efeitos somatórios, né, de decaimento, e também energia. Então, um nêutron dentro do seu átomo lá de urânio, que é o urânio 92, vai sofrer um decaimento, de forma que o nêutron vai se transformar em partícula beta, que é o elétron, o neutrino e um próton. Esqueci de dizer do próton, tá? Então, o nêutron, que era carga zero, vai emitir uma partícula de carga negativa, que é o elétron, uma partícula de carga positiva, que é um próton, e um neutrino, que tem carga e massa praticamente desprezíveis. Lembrem-se, se um nêutron vai se degradar para transformar-se num próton que permanece no núcleo, então como o elemento químico perde um nêutron, mas ganha um próton, a massa vai ser igual, porque não teve alteração do número na somatória prótons mais nêutrons. Se o nêutron estava lá e ele só se transformou num próton, daqui de baixo, que você tinha o número de prótons, ele obviamente aumenta mais um, né? Porque um nêutron se transformou num próton, então sobe aqui o número atômico, muda a identidade do elemento químico, porém a massa não mudou, porque você trocou uma partícula de massa, digamos, igual ao nêutron, para uma partícula de massa igual ao próton. Como o próton e nêutron têm massas iguais, a gente tem aí a manutenção desse número de massa aqui em cima, nesse sobreíndice. Só que, obviamente, não esqueçam que você vai ter um elétron e um neutrino a mais aí sendo emitido, além daquela quantidade de energia que a gente estava falando. Então, a partícula beta em si, ela é só o elétron. Porém, a segunda lei da radioatividade diz que um elemento que decai emitindo a partícula beta, ele vai manter essa massa nuclear, porque o nêutron original, que originou essa partícula beta, ele vai se transformar em próton, elétron e neutrino. Por isso que a massa permanece igual, mas o número atômico se altera. Vamos ver um exemplo de como pensar nessa explicação? Vamos lá. A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser o material radioativo e quais os efeitos, consequências e usos da irradiação, que é o fenômeno, né, da emissão dessas partículas e dessas ondas, pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como a apresentada no exemplo a seguir.
Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar um certificado de esterilização por irradiação. O processo de esterilização, gente, é importante que eu diga para vocês através desse exemplo, nada mais é do que você pegar um material, pode ser material biológico, material inanimado, pode ser qualquer coisa, e você vai colocar esse material, digamos, por exemplo, eu coloquei aí para vocês frutas, como morango, e colocar ele do lado de uma fonte emissora de partículas, na verdade, de raios gama, né? Na verdade, você não está mais falando de partículas, você está falando de ondas eletromagnéticas, que é um terceiro tipo de emissão que os materiais radioativos podem emitir. Eles não vão emitir mais agora partículas como a partícula alfa ou como a partícula beta. No entanto, alguns materiais, só para se estabilizar, eles conseguem emitir somente alguns raios, como por exemplo os raios gama, que são apenas formas de energia eletromagnética, como se fossem ondas, aí representadas por essa onda verdinha. Elas não são partículas, elas não possuem massa, é simplesmente uma forma de energia. E esses raios gama, eles são utilizados, muito utilizados, para irradiação de materiais, de frutas e de medicamentos e de objetos, nos quais você quer eliminar qualquer forma de vida infectante, como bactérias, vírus, fungos. Então a gente vê, por exemplo, aí o morango, em cima, o morango que foi irradiado com radiação gama, e o morango abaixo dele que não foi irradiado com esses raios gama. Observem que o morango que não foi irradiado, ele apodreceu muito mais rápido. Então, são frutas que estão no mesmo período, só que a de baixo apodreceu primeiro. Por quê? Porque como ela não foi irradiada, ela continuou com a superfície contaminada com bactérias, com fungos, e aí esse processo de apodrecimento da fruta é mais rápido. Porém, é importante eu ressaltar que, por exemplo, os raios gama, como eu representei aqui para vocês, eles possuem massa zero e número atômico zero, porque eles são simplesmente ondas eletromagnéticas, eles não são compostos de matéria. Então, o que acontece? Quando eu emito uma partícula gama em cima de um material, ele não vai ficar radioativo. Ele simplesmente sofreu a absorção dessa forma de energia, porém ela não é capaz, esse material que foi irradiado não é capaz de continuar emitindo a onda gama. Ela simplesmente permanece do jeito que ela era antes, só que com algumas modificações químicas, né? Porque você vai ter aí alteração de DNA, de etc., como algumas outras coisas. Para a fruta que foi comida, isso não tem problema. Porém, para a gente, se a gente for irradiado com ondas gama, sim, a gente vai ter alteração de DNA e por aí e daí por diante. E algumas consequências para a nossa saúde. O importante de vocês pensarem é que materiais que foram irradiados com raios gama não sofrem alteração a ponto de se tornarem fontes emissoras de radiação. Eles simplesmente alteraram as suas ligações químicas porque sofreram a ação aí de um tipo de energia ionizante, uma radiação ionizante, que são os raios gama. E aí vem a nossa pergunta. A decisão tomada pela companhia de não transportar aquele material só porque ele foi irradiado é o quê? Vocês acham que ela é o quê? Bom, eu vou dizer para vocês que é bem interessante essa questão e vamos ler uma alternativa de cada vez. O material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. É justamente o que a gente estava falando, né, gente? Esse material não vai se tornar uma fonte de radiação, porque os raios gama, eles simplesmente atuam sobre aquele material, porém a fonte emissora, como por exemplo, vamos imaginar os átomos de urânio, eles não se movimentam, eles emitem aquela radiação, porém eles permanecem no seu lugar de origem. Se eu tivesse a aproximação dessas frutas e eu passasse assim por cima delas o urânio, parte desse urânio permaneceria na casca desses morangos, e aí sim esse morango se tornaria radioativo, mas porque existiu uma aproximação dessa fruta com essa fonte radioativa e a transferência desses átomos que estão decaindo para a fruta. Do contrário, isso não acontece. A alternativa B diz que a utilização de uma embalagem é suficiente para bloquear a radiação emitida pelo material. Não existe radiação sendo emitida pelo material, certo? A gente já concordou com isso. A alternativa C diz que a contaminação radioativa do material não se prolifera da mesma forma que as infecções por micro-organismos.
Apesar da afirmação ser verdadeira, né, a questão aí recai de novo sobre o fato de que o material não é radioativo porque ele não contém a fonte emissora. Ele simplesmente foi irradiado, não houve transferência de material radioativo da fonte para o morango. D. O material irradiado emite radiação de intensidade... Não existe isso, né? Já concordamos com isso. E a alternativa E diz que o intervalo de tempo após a esterilização é suficiente para que o material não emita mais radiação. Em nenhum momento esse material emite radiação. Tá ok? É isso que eu tinha para falar sobre esse exemplo, né? Tá aí então a alternativa A sendo a verdadeira, né? Porque o material não é capaz de emitir ou acumular radiação, porque ele não teve contato com a fonte, né? Que contém os átomos que estão decaindo. E aí a gente vai falar no próximo vídeo sobre tempo de meia-vida. Aguardem.